Reportagem da TV Diário do Sertão conversa agora com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cajazeiras, Irlane Cavalcante, que vai fazer a sua avaliação como presidente da CDL de Cajazeiras quanto ao novo governo da Presidência da República, que agora assume aí o Michel Temer do PMDB com algumas medidas, vamos dizer assim, para conter essa recessão na economia. E qual a expectativa dos dirigentes lojistas de Cajazeiras quanto a esse novo governo PMDBista? Primeiro dizer que acompanhamos muito atento mais essa etapa desse processo que se arrasta já há muito tempo, né? E concluindo hoje a parte do Senado, onde com o veredito de tudo que aconteceu na noite, madrugada e dia de hoje, a presidente se afasta por 180 dias. Dizer que o processo não terminou. E me atendo à expectativa maior do governo Temer, principalmente em relação à economia, que há sim uma estagnação também duradoura, mas avaliando que o Temer falava poucos dias atrás, que iria montar um ministério de notáveis, talvez no corpo técnico, não tão político, e de uma hora para outra ele resolve agraciar aquelas pessoas que, juntamente com o partido PMDB, concluíram mais favoravelmente essa etapa do impedimento da Dilma. Então fica difícil acreditar em um político que começa a ratear os ministérios com políticos, inclusive com políticos inclusos na Lava Jato. Basta dizer que hoje o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Superior, já acolheu a denúncia relacionada a Aécio Neves, né? Evidentemente que ele não se projetava para o Ministério, mas o partido sim, através de José Serra. Então fica essa apreensão, essa preocupação. Nós sabemos que a crise econômica ela é mundial, é preciso deixar muito claro que não é uma coisa do Brasil. Se for na Europa, na América do Norte, até na Ásia, você não vai encontrar um país que não esteja passando com crise, muito embora ela foi focada dentro de um plano político direcionado à governabilidade do Brasil. Não é preciso que analise também um contexto mais geral. Então, ficamos meio céticos com isso, né? Esperamos e torcemos sim para alguma mudança, mas difícil acreditar nessa conjuntura atual, até pela forma como se processou todo esse processo. Uma coisa extremamente e meramente política, uma briga pelo poder, e onde essas pessoas têm uma sanha realmente para cargos agora. A briga é feia, não aparece, está nos bastidores. A briga é feia para assumir cargos, e tão somente só. As pessoas e os partidos políticos que diziam até então que estavam tão somente querendo colaborar com a redenção do país, agora já se agalfinham para assumir ministérios e outras funções dentro desse governo, pensando talvez não só no Brasil, nem só num pensamento republicano, mas em si mesmo. Irlane, em uma crise econômica, o ministério que fica em evidência é o Ministério da Fazenda. O próprio ex-presidente Lula indicou para o Ministério da Fazenda no governo da presidente Dilma o próprio Henrique Meirelles, e ele que agora já é realmente o ministro que está definido pelo Michel Temer como ministro da Fazenda desse novo governo federal. As expectativas são as melhores quanto à Fazenda no Brasil? É verdade, você pontua muito bem quando assinala isso. Era um dos pretensos do Lula, não era da Dilma, por questões meramente paroquiais, né? Evidentemente que é um cargo muito importante nesse momento, que dá as cartas relacionado, evidentemente, à política econômica do país, e a gente torce. Ele é um cara experiente, técnico, acima de tudo técnico, esse não é um político, e a gente torce para que ele tenha pulso de fazer as reformas, coisa que Dilma não conseguiu, exatamente porque esse Congresso não permitia perder privilégios. A reforma o PT queria fazer, mas os próprios políticos obstacularam porque sabia que iriam perder privilégio. E essa é a tônica que se prossegue nesse governo, sem dúvida nenhuma, até pela composição do Ministério. Acho difícil as reformas necessárias, o corporativismo entre os congressistas é muito grande e a gente não acredita, eu pelo menos não acredito muito nas reformas necessárias. Se no governo popular não foi possível, imagina no governo de extrema-direita que a gente está vendo aí se compondo. Quanto à crise política, durante todo o processo em que realmente aconteceu essa queda de braço entre o Executivo e o Legislativo, a Câmara dos Deputados e a Presidência da República, nós acompanhamos que o mercado financeiro também, o dólar em alta e a Bovespa em baixa.
Esperamos que agora, com esse eventual governo Michel Temer, que agora realmente efetivamente assume a presidência da República, nós poderíamos até dizer que o mercado financeiro agiu também para derrubar assim, o governo da presidente Dilma? O mercado financeiro acenava muito nessa questão especulativa da queda ou não do governo, né? E acenava, eu acho que de forma até artificial. Eu quero ver como vai ter essa sustentação de ver o dólar realmente cair, né? E as bolsas subirem, que é essa expectativa, né? Logo, logo a gente vai ver se não era um mero cenário oportunista de ocasião, né? Vamos torcer que a coisa realmente funcione. Eu tenho minhas dúvidas em função de todo o processo, da forma como ocorreu, meramente político, né? E sem um espírito republicano que a gente sempre esperou para que acontecesse nesse momento e futuramente. Até porque, Irlande, não é uma história de conto de fadas que agora era uma vez e o fim da história, foram felizes para sempre. Agora Michel Temer tem uma grande responsabilidade, que é cuidar dos destinos do Brasil, um dos principais países da América Latina, e a partir de agora não acabaram os problemas, apenas, vamos dizer assim, continuam. Eu diria que o problema maior do Temer é assumir um país com essa dimensão continental e com tanta diversidade sem o respaldo do voto popular, né? Qual foi o voto de Temer? Nenhum. Então, eu duvido muito uma sustentação de um governo que não seja posto na sua posição através do voto popular, o que dá legitimidade. É evidente que a oposição, mais do que nunca, vai estar cerrada. A população que resolveu se manifestar vai continuar nas ruas, nas redes sociais. A pressão é muito grande, né? Eu não sei até que ponto ele vai conseguir se sustentar, porque a responsabilidade é grande, acima de tudo, porque ele não tem a legitimidade do